Olá, meus amados, bom dia, tudo tranquilo, tudo lindo, tudo na santa paz divina. Ok, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com o professor Fernando Santos. E hoje nós vamos trabalhar a interpretação textual, né? Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. É a nossa interpretação textual, tá bom? Então vamos lá. Hoje, o último dia do mês de agosto, né? Coisa boa. O ano está passando rápido, né, turma? O ano está passando rápido. Já vamos começar aqui o BRO, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Estamos chegando ao final do ano. Que bom! Que bom que vai ser mais uma série concluída, não é? Olha só, a construção de conhecimentos sobre o texto, sua produção e circulação. Está vendo, doutora Andressa? Construção de conhecimentos sobre o texto, a produção textual e a circulação, tá? Algumas informações básicas para que nós possamos fazer a compreensão textual, a interpretação textual e assim sermos felizes, né, nas nossas avaliações, nas nossas provas. Então vamos lá, vamos ver aqui, né, o que nos apresenta o slide. Nós temos o texto, né? O texto. Para que seja texto, né, turma? Você vai ter que produzir sentido, né? Vai ter que produzir sentido para ser texto, né? Tem que produzir sentido. Se não, pode esquecer. Aí, nenenzinho, ó, o texto ele pode ser construído com registro formal, ou seja, como você escreve o texto, como você constrói o texto formalmente, né? Vai depender do público que você quer atingir, né? A linguagem empregada no seu texto pode ser a linguagem formal? Pode. Mas também pode ser um registro informal, sabiam disso? Pode ser um registro informal. Tudo depende do público-alvo. Tudo vai depender do público-alvo. Ok. Bem, o que é que nós temos mais? Diferentes condições do contexto social de sua produção e circulação. Isso é o texto, né? O texto ele vai apresentar condições diferentes em consonância com o contexto social. Se eu produzo um texto para um público não escolarizado, 100%, né, eu devo utilizar um registro mais informal. Se o meu texto é produzido para um público com nível de escolaridade elevado, aí é claro que eu vou utilizar o registro formal. Tudo lindo até aí? Diga lá que está tudo lindo. Diga lá. Galerinha aí de Guaribas, de São Miguel da Baixa Grande, de Santa Rosa do Piauí, Oeiras, São Pedro, Baixa Grande do Ribeiro. Eita, turma linda que nos acompanha. Ok? Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá, ó. Ó o quadro bonito. Gostei desse slide aqui, olha aqui. Aí vamos mais para frente, né? O que é um texto? Você sabe o que é um texto? Quando falamos, também produzimos textos. Ou eles são apenas escritos? O que é que vocês me dizem? Hein?
quando nós falamos, nós estamos produzindo texto, o que é que você acha, doutora Andressa? Quando nós falamos, nós também estamos produzindo texto, segundo a Andressa, sim. Vou concordar com ela. Né? Quando escrevemos, também podemos produzir um texto? Sim, também podemos produzir um texto. E para que servem os textos? Né? Qual é a finalidade de um texto? Prof, é claro que é comunicar, é claro. Não resta dúvida de que seja para comunicar. E o que é um registro formal? E um informal? Em quais condições se produz um texto, seja ele formal ou informal? Onde é que eles circulam? Né? Professor, como é que é a pergunta? Onde é que eles circulam? Ou seja, por onde eles são veiculados? Né? Podem ser veiculados por um jornal? Sim. Por uma revista? Sim. Num bate-papo informal com um colega? Sim. Pela TV, pelo rádio? Sim. Uma revista? Sim. O que é que se deve levar em conta na hora de produzir um texto? O que é que se deve levar em conta na hora de produzir um texto? São perguntas que nós vamos ter que responder agora, tá bom? São perguntas aí que nós vamos ter que responder. O que é um texto? Quando falamos também produzimos textos ou eles são apenas escritos? Para que servem os textos? O que é registro formal? E o informal, o que é? Em quais condições se produz um texto? Onde eles circulam? O que levar em conta na hora da produção? Muito bem. Vamos lá. Estou na dúvida. Estou querendo saber. Né? Estou querendo saber. Estão vendo esse rapazinho aqui? Do lado direito aqui. Vou pintá-lo de amarelo para ver se você visualiza melhor. Tá aí. Ele está com um ponto de interrogação aí. Né? Vamos lá, turminha. Nós tentaremos dar respostas a essas questões para que, ao final, você perceba que os textos não existem do acaso. Muito se pensa, se considera e se leva em conta quando se produz textos, tá? Vamos ver aqui como é que vai acontecer isso. Vamos lá. Você já se perguntou o que é de fato um texto? Geralmente entendemos o texto como um conjunto de frases, ou seja, algo que foi feito para ser lido. Mas a definição de texto não é tão simples quanto parece, tá? Não é um acúmulo de palavras jogadas de qualquer forma na folha de papel, né, que você vai construir o texto. Não é somente isso. Vamos ver o que seria, né, o texto. Os textos não são apenas escritos. Não, professor, não. Porque a primeira ideia que você tem quando se fala de texto é que sempre ele é aquele elemento escrito numa folha de papel. Eles também podem ser orais, ou seja, eles podem ser utilizados na fala. Eles não são simples amontoados de palavras ou frases. Não são. Né? Para que eu tenha um texto, é necessário uma coisa. É necessário que haja a produção de sentido. Se você tiver uma quantidade de palavras escritas ou faladas,
mas sem que haja a produção de sentido, nós não teremos um texto. Não teremos. Então é básico que os textos precisam fazer sentido. Eles precisam ter sentido. Nós precisamos compreendê-los para que sejam eles texto. Tá? Para que eles sejam textos. Nesse sentido, uma única palavra, sabia? Uma única palavra é capaz de transmitir uma mensagem de sentido completo. E por essa razão, essa palavrinha vai ser considerada um texto. Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Muito simples. Se eu pergunto aqui agora para você, ô galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro, a galerinha entendeu o que é um texto? Aí todo mundo responde, sim. Aquele sim, neste contexto, produz sentido. E se produz sentido, eu posso chamar de texto. Ah, professor, agora eu gostei. Olha aí como eu sei o que é texto. Eu sei o que é texto, professor. Tá? Às vezes eu tenho aqui uma construção, né, com palavras dispostas de uma forma tal que você não consegue compreender. Até que os elementos sintáticos estão perfeitos ali, sim. Mas não dá para compreender, professor, porque não houve uma organização, sim. E aí, eu posso dizer que é texto? Não. Não vai dizer nunca que é um texto. Não vai. Porque não produz sentido. Às vezes, você não tem os operadores, você não tem os elementos de coesão e você produz sentido. E se você produz sentido, mesmo sem ter, né, as conjunções ali, um pronome que retome uma palavra antecedente, mesmo que haja, né, algo com essa estrutura, mas você consegue compreender, aí você vai ter um texto. Tá? Então, voltando à leitura do que está aqui neste retângulo. Nesse sentido, uma única palavra é capaz de transmitir mensagem de sentido completo. Por isso, ela pode ser considerada um texto. Mas o que leva um texto a fazer sentido? Isso depende de alguns fatores, como o contexto e o conhecimento de mundo. Eu bato muito nessa tecla, né, de conhecimento de mundo. Né? Você sabe o que é conhecimento de mundo, Bruno? Sabe ou não sabe? Diga aí para mim. Conhecimento de mundo. Né? Porque se de repente você não tem o conhecimento de mundo e alguém solta um texto curto, mas aquele texto é alheio ao que você conhece, né, sobre aquilo que está ao seu redor, para você pode até nem ser texto. Mas é porque você não conhece, né, sobre aquilo que se está sendo enunciado. Então, muito cuidado. Nós temos que embasar o sentido em consonância, o nome bonito, consonância com o contexto. Tá? Você sabe por que existem as fake news de vez em quando, viu? Você sabe, Andressa? Por que existem as fake news?
né, as notícias falsas, às vezes a fala ou o que foi escrito é do elemento a quem o texto se refere. Só que aquele trechozinho foi utilizado em um outro contexto. Aí você tira do outro contexto e produz lá na frente, né, uma notícia pegando exatamente a fala que foi utilizada em uma outra situação. E aí, para o contexto seguinte, ela pode ter uma conotação diferente daquilo que de fato foi esclarecido, foi colocado em uma notícia anterior. E aí você produziu uma fake news. Tá bem aí, a fala do fulano de tal. Você não já ouviu alguém falando assim? Você falou isso, naquele dia você falou isso. Aí assim, pois volte lá e olhe o contexto em que foi falado isso. Examine o contexto. E na grande maioria das vezes, aquilo que foi exposto naquele contexto difere do que de fato você está ali instigando e colocando como se fosse uma única visão. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Muita atenção. Tá bom? Vamos andar mais um pouquinho, nenenzinho. Vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho. Olha aí. Você consegue fazer a leitura desta imagem aí? Porque você sabe que a imagem, ela também é texto, né? Ela também é texto. Ela produz sentido. Produz, né? Olha só. Eu estou vendo aí um prédio, né? Um imóvel. E o fogo está tomando de conta deste imóvel. Está tomando de conta deste imóvel. Muito bem. Vamos imaginar aqui que uma pessoa esteja aí dentro deste imóvel, né? E o fogo tomando de conta dele. Imagine aí, imagine. Né? Imagine aí, imaginou? Muito bem. Aí, se eu não tivesse esta imagem e aparecesse o nome só socorro, será se você teria um texto? Provavelmente não. Provavelmente não. Agora, se aí, com esta imagem, alguém que esteja lá numa daquelas janelas ali, gritasse socorro, será se produziria sentido? Me responda. Me responda bem aí. Sim ou não? Claro que sim, professor. Né? É uma pessoa que está em apuros, né? E o fogo está tomando de conta do prédio, ela já está nas últimas ali e ela quer, né, uma ajuda. Ela está pedindo por socorro. Ela quer ser salva daquilo ali. Então, produz sentido. Produz sentido. Mas a imagem por si só, ela já produz sentido aí. Eu já consigo compreender que isso aí é um texto. Isso aí é um texto de linguagem não verbal. A semiologia tomou de conta, né, da produção de sentido. Meu Deus do céu, professor. Eu não sei porquê, mas eu estou compreendendo, tá? Não sei porquê, mas eu estou compreendendo. Vamos lá, vamos só confirmar o que nós falamos aqui. Preste atenção. Olha a setinha, olha lá. Qual a ideia que a imagem ao lado nos remete? O que ela nos faz pensar? Certamente, se ouvíssemos apenas a palavra
socorro sendo proferida, compreenderíamos muito bem a situação e o que ela queria dizer. Assim, socorro pode ser considerado um texto. Tudo que eu falei, coincidentemente, foi usado aí o nome socorro, né? O exemplo que eu dei aqui, quando só comentava sobre a imagem. Ah, professor! Ah, sim, eu estou compreendendo. Eu estou compreendendo. Legal, lindo, maravilhoso. Vamos lá. O nosso conhecimento de mundo, turma, nossas experiências acumuladas ao longo da vida, nos fazem compreender que, diante de um incêndio, qualquer pessoa que lá esteja precisa ser socorrida com urgência, estando ela ou não ferida. Desse modo, não nos seria estranho ouvir a palavra socorro, não seria, né? Agora entendida como um texto, porque nós a compreenderíamos na sua plenitude. Perceberam que é necessário que você tenha um conhecimento de mundo? É necessário que você tenha um conhecimento sobre semiologia, né? Sobre leitura de imagens, né? E é claro que se houver alguém por aqui, ó, numa dessas janelas aqui, gritando socorro, ela está querendo exatamente ser socorrida. Ela está querendo, né? Porque se isso não acontecer, né, ou o fogo vai tomar de conta dela, ou ela vai se jogar. Nós já tivemos aqui incêndios no nosso país, né, horríveis, em prédios de 20 andares, de 11, de 10, e que pessoas se jogaram. Ou seja, elas preferiam morrer esmagadas pela queda, né, a morrer, né, incendiadas. Preferiam isso. Perfeito? É sobre isso que nós estamos falando. Sobre a compreensão. Sobre a produção de sentido. Eu não sei se vocês já perceberam em capas de revistas, né, que sempre na capa tem uma manchete e tem uma imagem correspondente àquela manchete. Já perceberam? Sempre os editores da revista, eles colocam, né, aquela imagem que chama mais a atenção do ouvinte, do receptor do texto, né? E aquela imagem, ela sempre está atrelada à manchete que é colocada. Para quê? Para ser mais atrativa. Para que você compreenda assim, ei, leia aqui a manchete, leia a revista. Eu estou aqui para fornecer para você informações importantes sobre este assunto. Não é? Então, nunca desprezem uma imagem, nunca desprezem o texto de linguagem não verbal, porque ele sempre vai produzir um sentido. E ele vai ser importante para a compreensão textual. Vamos lá. Andando mais um pouquinho. O contexto pode ser explícito, quando é expresso por palavras, né? O texto em que se encontra a frase ou a frase em que se encontra a palavra. Ou também ele pode ser implícito,
quando está embutido na situação em que o texto é produzido. Logo, a simples mudança de contexto faz com que a palavra socorro seja interpretada de maneiras diferentes. Na situação analisada, embora a palavra seja proferida dentro de fumaceiro, ela está totalmente dentro de contexto. Por essa razão, produz sentido, forma um texto. Já, agora eu quero que você analise aqui, ó, comigo aqui, ó. Já, se a pessoa que a proferisse estivesse aparentemente feliz, olha aqui, aparentemente feliz, numa festa de aniversário, por exemplo, e do nada gritasse, socorro! Ninguém a entenderia. Ninguém a entenderia. Uma vez que a situação em que ela foi proferida, a palavra socorro, ela não comportaria sentido para tal palavra. Certinho? Olha, eu vou disponibilizar 1 minuto para você reler o que está bem aí nesse slide. Bruno, por gentileza, coloca 1 minutinho aí na tela. Ok, galerinha. Perfeito, né? Vocês releram, compreenderam, não é? Ou seja, a palavra socorro, ela só vai produzir sentido dentro de um determinado contexto, ok? Dentro de um determinado contexto. Inclusive, naquele contexto em que nós fizemos comentários aqui. Perfeito? Perfeito. Olha só aí. Olha só. Olha, eita, imagem bonita, tá vendo aí? Imagem bonita, Bruno. Olha essa imagem aí, Bruno. Olha aí. Na imagem ao lado, também não cabe um pedido de socorro. Pelo que vimos, trata-se de uma pessoa em plena felicidade e emoção, em contato com a natureza. Agora, tem uma coisa aqui que é muito interessante, que me veio à mente aqui. Vamos imaginar que essa pessoa bem aí, que está com esses balões aí, né? Tenha tido um problema com o marido, com o namorado, né? E de repente, ela quer, assim, ver o mundo, ver o mar, ela quer correr, e por dentro ela dizendo, socorro, socorro, me ajude, eu não posso fazer bobagem, não posso, né? Teria sentido? Teria. Mas aí eu teria que ter um contexto todo para compreender esse socorro, né, por ela colocado. Então, turma, sempre é necessário que haja uma contextualização para que eu consiga produzir um sentido, né? E quando eu crio um texto com 1000 palavras, por exemplo, eu não preciso apenas colocar as palavras de qualquer forma, em qualquer ordem.
É necessário que eu tenha uma organização, né, para que, com esta organização, eu consiga me fazer compreendido pelo meu leitor. Estou falando de texto, viu, turma? E o conhecimento de mundo? Né? E o conhecimento de mundo? Você sabe o que é, né, Deus? Conhecimento de mundo, né? Ao longo de sua vida, o leitor adquire conhecimentos utilizados durante a leitura dos textos. O leitor constrói o sentido do texto quando articula diferentes níveis de conhecimento. Entre eles, o conhecimento do mundo, de mundo. Esse tipo de conhecimento costuma ser adquirido informalmente, por meio de novas experiências pessoais e convívio em sociedade. Ativar seu conhecimento de mundo no momento certo pode ser útil tanto para salvar sua vida no meio da floresta, me lembrei do Rambo agora, né? De um incêndio, ou para resolver questões do SAEP, por exemplo, do Enem, um vestibular qualquer, um concurso qualquer. Por exemplo, lá na questão, tem um texto para ser interpretado e é um editorial. É um editorial. Aí vão perguntar a que tipologia textual aquele editorial, né, se refere. Ou seja, ele está inserido em que tipologia textual? Aí, se o seu conhecimento de mundo não for capaz de dizer que o editorial é um texto opinativo, você não vai conseguir dizer, né, que a tipologia tem que ser argumentativa. Que não pode ser narrativa, nem descritiva, nem injuntiva. Não pode. Então, é a sua vivência. É a sua vivência, né? São os seus conhecimentos adquiridos, né, ao longo de sua vida, seja ela escolar ou não. Há muitas pessoas que são muito conhecedoras de tudo que ocorre ao seu redor, mas que nunca pisaram no banco de uma escola. E que são capazes de falar com você sobre qualquer assunto. Você conhece alguém assim, Deus? Muitas. Né? Muitas. A construção do nosso conhecimento de mundo começa logo na infância, viu, doutora? E ela segue até a vida adulta. Professor? A construção de nosso conhecimento de mundo, ela começa logo na infância. E ela segue até a vida adulta. Olha aí. Olha que imagem linda aí. Olha aí, galerinha. Olha a imagem linda. Como uma deusa, você me mantém. Muito bem. Olha, tia Fátima, a construção do nosso conhecimento de mundo começa logo na infância e segue. Segue por toda a vida. Segue por toda a vida. Olha aí, essa criancinha já adulta, olha como é que ela está. Muito bem. Impressionante, não é? Você quer, por exemplo, que o seu filho, né, seja um bom leitor quando estiver adulto? Pois comece a dar livros para ele agora. Sem pena, comece a dar livros, né, agora. E pode ser
aquele livro que vai fazer com que ele ria, né? Com que ele se sinta mais feliz. Dê qualquer tipo de livro para ele. Né? Dê o livro de que ele gosta. Leve seu filho até uma feira de livros e peça para ele escolher o livro que a ele interessar. Eu não tenho dúvidas de que terá um futuro brilhante. Tá? Terá um futuro brilhante. Até para você fazer uma redação hoje, não adianta você ter passado pelo ensino fundamental todo sem querer produzir, ensino médio até o 2º ano sem querer produzir, e de repente na 3ª série do ensino médio, que você vai ser obrigado a fazer uma redação para o Exame Nacional do Ensino Médio, você querer aprender a redigir. Vai ser difícil. Eu diria praticamente impossível você produzir um bom texto. E por que isso acontece? Por falta do conhecimento de mundo. Porque você vai ser cobrado a produzir um texto dissertativo, argumentativo, versando sobre um determinado assunto, mas o seu conhecimento de mundo não vai permitir que você faça nada sobre o assunto. Não vai permitir. Professor, o que é que o senhor acha? Qual o tema que vai ser cobrado? Esta é a pergunta mais comum, né, que os alunos na 3ª série do ensino médio fazem. Professor, o que é que o senhor acha? Qual é o que é que vai ser cobrado? Essa pergunta, ela não é feita à toa, não. Geralmente essa pergunta, quem faz, é aquele aluno que tem pouca leitura. Né? Ou então, que está muito inseguro e quer algo que seja assim, bem mais, né, fácil para ele na hora de produzir o texto. Agora, se você tem um conhecimento de mundo profundo, esqueça qual pode ser o tema cobrado. Esqueça. Na hora que chegar lá, você vai saber, né, pelo que você construiu durante a sua vida. A capacidade de adequar o discurso às situações concretas representa uma das características essenciais da competência comunicativa de qualquer falante, resultando os conceitos de linguagem formal e linguagem informal. Pronto. Olha só. Vamos lá? Linguagem formal e linguagem informal. O formal é aquele registro, né, com todos os cuidados, né, inerentes a caracterizar aí o rigor sintático, a riqueza de vocabulário, né, o uso adequado de formas de tratamento em consonância com o contexto. Por exemplo, um colega seu, você não vai chamar de Vossa Excelência batendo um papo com ele. Não vai. A não ser que a função do seu colega exija que você o chame por Vossa Excelência. Mas na informalidade, num bate-papo na porta de casa, jamais esse tratamento deverá ser usado. Tá? Então, quando se fala de linguagem formal, fala-se daquilo que é padronizado pela língua portuguesa. Já a linguagem informal
é aquela que os falantes usam entre amigos e familiares, tá? Em que a preocupação com a correção linguística é menor. E o vocabulário é simples, incluindo aí palavras e expressões familiares, tá? Bem comuns. Olha aqui, ó. Olha como é legal aqui, ó. Um evento informal. Olha só aí. Um evento informal. Aí, eu acho que quase todo mundo tem uma foto assim. Eu só não tenho uma foto assim porque na minha época, meu pai e minha mãe não gostavam muito de tirar foto, não. Mas quase todas as famílias, né, têm fotos assim, ó. É um evento informal aí. Né? Ali está o papai, está a mamãe, né? Papai, mamãe, filho, filha, avó, netos, bisnetos. Tá aí, a parentada toda aí. Você tem uma foto assim, professora Fátima? Não tem? A Andressa disse que tem umas 10 dessa daí. Tem? A Andressa disse que tem umas 10. Agora, em um evento formal. Eita, professor, olha um evento formal. Olha aí. Uma solenidade aí. Né? Festa de formatura. Pode ver aí como é. Olha a diferença, turma. Né? Olha a diferença. Você se lembra do seu momento de formatura? Né? A roupa que você utilizou? Lembra ou não lembra? Tal qual a imagem, eu vou melhorar. Tal quais as imagens é a utilização da linguagem formal ou informal. Na formal, você tem uma preocupação 100% com tudo. Pontuação, concordância, regência, emprego correto do hífen, emprego correto do S, do SS, do C cedilha, do X, do CH. O informal, você não está nem aí para nada, você quer comunicar e pronto, acabou a história. Vamos lá, andando mal um pouquinho, porque olha só aí, ó. O dicionário terminológico DT, que consagra como termos equivalentes às expressões registro formal e informal, define o contraste entre os conceitos correspondentes como a de imersão da variação da língua, determinada pela situação de interlocução. Diferentes tipos de contexto situacional requerem tipos diferentes de ativação linguística, relativos ao léxico, à sintaxe, à fonologia e à prosódia. Você sabe o que é do que trata a prosódia? Denilson. Denilson, tudo tranquilo? Denilson ontem deu um alô para mim aí no Zap. Valeu, Denilson. Pensei que você fosse conversar mais um pouquinho. Né? E aí, tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Ok. O DT, né, que é o dicionário terminológico, acrescenta ainda as escolhas linguísticas efetuadas são determinadas pelo tipo de relação social e institucional existente entre os interlocutores, matizadas por diferentes fatores: o grau de instrução, a idade, o sexo, né? Entre outros. É o a quem se vai dizer que condiciona o que e como se vai dizer. Você já percebeu que você pode dizer a mesma coisa para alguém de forma diferente? Você pode dizer algo que, da forma como você fala, ela vai se zangar, vai se chatear, vai odiar você.
E você pode dizer a mesma coisa para a mesma pessoa, de forma que ela vai parar para analisar e ver que você falou, né, para que ela pudesse refletir. E aí a zanga não vem. Então não é o que você fala, é como você fala. É como você fala. E a gente tem visto aí, né, nos últimos dias, semanas, algumas pessoas, né, que falam de forma que machucam o outro. Machucam o outro. Sabe qual é a forma que mais machuca alguém? Quando você está discutindo com alguém e a pessoa simplesmente cala. Não fala nada. E você falando, esbravejando, e a figura calada estava, calada ficou. E você falando, e esperando que a pessoa responda, e a pessoa calada estava e calada ficou. É Deus. Aí você, em um dado momento, diz assim, fala alguma coisa, fala! A pessoa continua calada. Dá vontade de rir. Ei, Bruno. Fica ligado aí, Bruno. Usamos, assim, o registro formal dos textos, tanto falados como escritos, em situações formais, como um discurso de formatura, num congresso, numa reunião de negócios, numa palestra, numa redação escolar, no discurso religioso, na igreja e também com pessoas com quem não temos intimidade, viu, Andressa? Se você não tem intimidade com A ou com B, não há por que falar, e aí, bicho, como é que tá? Como é que você não tem intimidade e chama a figura de bicho, né? Aí não dá. Eita, Bruno, pensa aqui no pessoal que fofoca. Olha aí. É aqui, meu amigo. É o pessoal aí que... Eu vou usar aqui já uma figura chamada de eufemismo. Né? Daqui a pouco eu vou usar aqui o eufemismo com essas pessoas. Muito bem. Pronto, vamos lá, vamos andando mais um pouquinho. Já sabemos o que é o registro informal, né? Aquele bilhetezinho que você bota lá na porta do quarto para o seu filho. Né? Aquela discussão em um campinho de futebol, né? Que você chama o seu colega de tudo quanto é nome. Quando você está ali, né, num almoço familiar, e todo mundo fala de qualquer jeito, tudo, sem se preocupar com nada. Né? Muito bem. E quando você está fofocando ali, né, ou em casa mesmo, ou no local de trabalho, né, fofocando, né? Nem que seja em libras. Mas a fofoca também ela pode ser informal em libras, sem nenhum problema. Né? Naquele diário que você faz, diário faz tempo, né, que as pessoas não fazem diário, né? Há algumas pessoas ainda que fazem diários, né? E pessoas que continuam falando ainda. Ai, meu Deus do céu. É assim, Bruno. É desse jeito. Olha aí. Meu querido diário. Hoje eu acordei cedo, tomei banho, né? Vesti a minha roupa para trabalhar, sentei-me à mesa, tomei o meu café delicioso, dei um beijo na minha amada e saí para trabalhar. Olha que coisa linda, gente. Né? Meu querido diário. Né? Mas depois que eu cheguei ao serviço, ao meu trabalho, eu encontrei pessoas aqui, né? Aí vai, diário. Você entende o que é que eu falo, né? As mesmas pessoas, diário. As mesmas. Viu, diário? Está me ouvindo, diário? Está ou não está, meu diário?
É a informalidade, é a informalidade, né? Você produz texto, né? Formal ou informal, tá? Então, turma, com quem você fala, né? Que vai, de certa forma, escolher, você vai escolher o registro a ser utilizado, tá? O formal ou o informal. Bem, e aí, ó, essa coisa toda significa o seguinte: nós não produzimos textos aleatoriamente. Sempre devemos levar em conta todos esses fatores, para que possamos produzir textos adequados aos eventos comunicativos. Assim, seria inadequado ao contexto chegar, por exemplo, a um consultório médico e olhar para a atendente e perguntar: pô, meu, esse doutor vai atender o povo ou não? Já imaginou? Chegue a um consultório médico. Pô, meu, esse doutor vai atender o povo ou não vai? Altamente inadequado. O que você acha, Denilson? Hein, Denilson Santana? É ou não é? Denilson Santana sempre coloca assim, o mestre Fernando, o mestre da língua portuguesa. E eu sempre falo, o mestre Denilson, o mestre dos discentes do canal Educação. Isso aí. Perfeito, né, turma? Pô, meu, pô, uma gíria, né, turma? Geralmente você usa as gírias, né, dentro de um determinado grupo, né, que compartilham, né, do mesmo conhecimento, né, e utilizam as mesmas expressões, e aquilo só é comum àquele grupo. Pô, meu! Gíria que deve ser evitada com pessoas com as quais não temos intimidade, tá? Esse doutor, aí esse aí, turma, né? Que é usado numa situação de ideia de proximidade do falante, de intimidade, né? E também espacial. Está sendo usado dessa forma. E não é para ser dessa forma. Vamos lá. Nessa situação, né, se nós trabalharmos a linguagem formal, né, o correto seria perguntar: o médico vai atender hoje? Né? Dessa forma, o falante manteria o respeito com as pessoas que supostamente ele não conhecia, a atendente, o médico e outros pacientes. E ainda que as conhecesse, o contexto, num consultório com demais pacientes que também esperam atendimento, não o autorizaria a falar daquela forma. O contrário também poderia acontecer. O filho chegar em casa da escola e encontrar os pais no horário do almoço e proferir essa frase: excelentíssimos pais, boa noite. Já pensou? Excelentíssimos pais, boa noite. Não dá, turma. Né? Não dá, né? Porque aí é um ambiente familiar e aí o excelentíssimo não caberia. É como se você fosse tomar um banho de mar e fosse de terno. Imagina, você de terno, né? Sapatozão, pretão, engraxado, né? Parecendo um espelho ali. Aí você entra em alto mar, se joga na água, todo de terno. Não cabe, turma. Não cabe. Então, cada um com seu cada qual. Cada um com seu cada qual. Olha só aí. Excelentíssimo, não cabe aí. Tratamento que não convém ser usado com os pais, né? E o boa noite, esse boa noite aí, é um cumprimento inadequado ao horário. O que temos hoje para almoçar, aí você almoça é à noite.
É porque eu não tomei café, eu não comi meio-dia. Então, se eu estou comendo agora 8 da noite, então é boa noite. Vamos almoçar, vou almoçar agora. Não, o horário do almoço não é 8 o'clock, né? Não é às 20 horas. E onde será a circulação do meu texto? Por onde ele vai andar? Para a gente fechar o primeiro horário. Bem, é uma pergunta interessante a ser realizada durante a produção de um texto, pois à medida que você sabe onde ela vai circular, você também terá a ideia de quem sejam os seus leitores. Por exemplo, se sua professora lhe pede que produza uma notícia, você entenderá que vai circular num jornal e que os leitores serão as pessoas que gostam de ler jornais. Se lhe pede para produzir uma receita culinária, entenderá que seu texto vai estar num livro de receita real ou imaginário. Ou então vai estar num programa de televisão, né, que tem aquela seção da gastronomia. Não é verdade? Então, turma, ó, olha só. O texto é de acordo com o público-alvo. O texto é de acordo com o público-alvo. A redação escolar, né, a galera que lê jornais, né, o povo que está aí o tempo todo ligado nas notícias de jornais. Pronto. O texto verbal e visual, né, eu vou colocar esse último slide para a gente fechar a aula e daqui a pouco a gente volta dando continuidade. Tá? O texto verbal e visual. Como eu já falei para vocês, a imagem fala, viu, turma? A imagem fala. Quando eu falo de imagem, eu estou falando da semiologia. Será que você consegue compreender aqui esse texto? Sim ou não? E esse daqui, você consegue compreender? Ah, professor, esse aqui é o que eu uso diariamente. Um dia, depois de comer um picolé e jogar o papel da embalagem na rua, uma menina muito calma e educada, chamada Amanda, chegou perto dele e disse: não jogue papel no chão. Cada um deve cuidar de sua parte, senão o mundo se tornará um gigantesco lixão e não haverá água nem comida para ninguém. Não é verdade? Então, galerinha, eu quero que vocês percebam que todo texto é produzido ou com registro formal ou informal, dependendo do público-alvo. Dependendo do público-alvo. E você pode produzir o seu texto ou só com a linguagem visual, ou com a linguagem verbal, ou com as duas. O importante é produzir sentido. Eu vou ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta continuando tudo sobre a construção, reconstrução de texto. Fui!